Que a graça de Deus seja conosco, que o amor de Deus enche os nossos corações. Nós vamos continuar, meus irmãos, nos estudos das nossas quartas-feiras. E nós temos ainda um pouquinho mais de jornada às quartas-feiras para retomarmos a atividade no templo, já no mês de julho, né? Aí depois do dia 12, no segundo domingo, já na próxima quarta-feira, depois do dia 12, já temos culto aqui no templo. E vamos continuar assim para a glória do Senhor. E o estudo de hoje é a continuação da semana passada. Nós vamos fazer as perguntas, os irmãos vão olhar o texto e vão responder. Então, hoje é Jesus, o alimento para a sua vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 15, na parte B do versículo, diz assim: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Então, a Bíblia diz que temos uma grande necessidade, em função dessa necessidade, devemos trabalhar. Então, temos uma necessidade e, em função disso, vamos trabalhar. O que Jesus fala a respeito disso? Então, é isso que nós temos que pensar aqui agora. Por que a gente deve trabalhar? E aí você vai acompanhar na palavra de Deus, olhando para o texto bíblico. Já pensaram nisso? Por que você trabalha? O pão material está destinado a perecer, diz a palavra de Deus. Mas a Bíblia, no entanto, fala de um pão de Deus, um alimento que permanece para a vida eterna. O que o pão de Deus faz? Essa é a nossa segunda pergunta. O que o pão de Deus faz? Terceira pergunta. Os feitos da ação do pão de Deus são grandes. Isso nos faz perguntar: quem é o pão da vida? Então, seguindo a estratégia da semana passada, os irmãos vão respondendo as perguntas mediante o texto bíblico. Quarta pergunta: o que vai acontecer se você crê em Jesus? Isto é, você comer o pão da vida. O que vai acontecer? Quinta pergunta: por que você deve comer, então, esse pão? Se nós temos que nos alimentar do pão da vida, por que devemos comer esse pão? Nós já vimos que há um pão no mundo. A palavra de Deus diz não só de pão, esse pão do mundo, o alimento, nós viveremos, mas viveremos de um pão de Deus. Jesus é o pão da vida. Você precisa desse pão, você quer aprender mais? Vamos continuar. Então vimos também que o pão de Deus desceu do céu. E por quê? Essa é a sexta pergunta. Por que esse pão do céu que veio para nós? Jesus. Jesus veio realizar a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? Essa é uma pergunta maravilhosa, que me deixou inculcado durante anos na minha vida cristã. Qual é a vontade de Deus? Pergunte-se isso. Jesus veio até você. O que vai acontecer se você for até Jesus? Essa é a oitava pergunta. O que você precisa fazer para ter a vida eterna? Então, procure anotar, procure responder, porque é uma sequência que devemos aprender na palavra de Deus. Décima pergunta: por que muitas pessoas ainda não têm a vida eterna? Então já estamos encerrando e nós já aprendemos que Jesus veio ao mundo realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus aqui: tenha vida eterna. Para ter a vida eterna é preciso ir até Jesus. Você deseja crer em Jesus de todo o seu coração? Qual é a única maneira de você ter a vida eterna, a vida nova que Jesus oferece? Pense nisso. Você que já tem um tempo de crente, precisa lembrar isso para viver testemunhando o Evangelho. Para viver testemunhando desse Cristo. Este é Jesus, o pão da vida que veio para nos suprir do céu. Então, meus irmãos, louvamos ao Senhor por mais esse encontro. E mais uma vez vamos orar, agradecendo ao Senhor nesta quarta, louvando o seu nome. Obrigado, Senhor, que a tua palavra sempre seja o nosso alimento principal. Muito obrigado por Jesus, o teu Filho amado, que desceu do céu
para encher as nossas vidas, os nossos corações. Nos ensina, Pai, mas nos impulsiona a testemunhar, a proclamar o Teu reino e a salvação que esse reino oferece para a glorificação do Teu nome. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.